Paz do Senhor, irmãos, irmãs, paz do Senhor. Amém? Amém? Todo mundo está bem? Esse ano começamos mais um ano na era da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, estamos no ano 2026 da era da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano começou, obviamente, com movimentos do anticristo, mas a gente já sabia que o anticristo sempre se mexe, mas hoje nós tivemos já duas palavras muito sólidas sobre isso. Vamos ter um ano de enfrentamento do diabo aí, tudo indica, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas é preciso ter a consciência de que depois de dar as voltas em torno da muralha de Jericó, os irmãos tiveram de desembainhar a espada e entrar. Amém. Não tem jeito. Então, as muralhas caíram, ok, aleluia, glória a Deus, vamos celebrar, mas e agora? Agora entra. Agora entra e depõe o inferno, depõe o diabo. Ponto. Então, esse vai ser um ano assim, mas eu tenho certeza que o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus, como nós ouvimos. E nós somos os que têm acesso não só para consumir, como para distribuir a folha da árvore da vida, que é para a cura das nações. E as nações vão precisar de cura mesmo. Vão precisar de cura mesmo. Vem dias complicados aí, mas o Senhor já é mais do que vencedor e nós nele. Amém? Bom, hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre Mateus, capítulo 13, do versículo 20 a 21. Esse ano eu quero dedicar esse tempo de meditação para falar-nos da alegria que o Senhor não só tem, mas nos concede, e que é a nossa força, e o que ela significa mesmo. Então, Mateus 13, 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, como vocês sabem, esse texto faz parte de uma parábola muito mais extensa, mas eu vou me ater aos versículos 20 e 21 do capítulo 13, porque o nosso tema desse ano, se o Senhor Jesus nos sustentar até lá, é falar sobre a alegria que vem do Senhor e que alegria que o Senhor quer produzir em nós. Bom, eu queria fazer uma abordagem que talvez os irmãos e irmãs não estejam acostumadas em relação a essa parábola. Essa parábola é a parábola do semeador. Foi proferida por Jesus de Nazaré, mas eu gostaria de sugerir que é mais do que uma alegoria sobre a pregação do Evangelho em geral. A maioria das vezes as pessoas trabalham esse texto como instruções acerca da evangelização. Mas eu gostaria de propor aos irmãos e irmãs que é uma alegoria que é mais do que uma alegoria sobre a pregação do Evangelho de modo geral. Eu quero propor para os irmãos que essa fala de Jesus é uma profecia autorreferencial.
um comentário em tempo real sobre as reações que ele, o Messias encarnado, Messias em carne e osso, estava provocando em Israel. Quando Jesus fala do semeador, o semeador saiu a semear, ele está falando de si mesmo. E ele está falando de si mesmo caminhando pelas estradas da Galileia, semeando a palavra do reino com sua própria voz e presença. A parábola é a análise de Jesus sobre o impacto de sua própria encarnação. Lembra que eu já conversei com os irmãos que o texto sagrado está dividido em três momentos. O Antigo Testamento, como nós o conhecemos, a era da lei dos profetas, a era da encarnação, que é quando o Senhor Jesus andou entre nós em carne e osso, e a era pentecostal, que é a história da igreja após o derramamento do Espírito Santo. Lembrando que o derramamento do Espírito Santo, logo no início do Novo Testamento, acontece quando Jesus aparece aos discípulos que estavam lá trancados, amedrontados, e o Senhor Jesus então sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E depois o Espírito Santo vem e é derramado sobre os discípulos lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, tá certo? E depois nós temos vários outros derramamentos do Espírito Santo, como quando os discípulos oraram e a casa tremeu, como aconteceu com Paulo na prisão, como aconteceu com Cornélio quando Pedro estava explicando o Evangelho para ele. E aí nós fomos aprendendo que o Espírito Santo será derramado tantas vezes quantas houver necessidade de avivar a obra missionária da igreja, porque o derramamento do Espírito Santo é missiológico, tá certo? A presença do Espírito Santo é soteriológica, é salvadora, mas o derramamento do Espírito Santo é missiológico, é outra pegada, tá certo? Levando a igreja a se movimentar. Amém? Então Jesus está falando de si mesmo, caminhando pelas estradas da Galileia. Ele é o semeador. E ele está semeando a palavra do reino com sua própria voz e presença. E a parábola é uma parábola profética. E é uma parábola que analisa, e é Jesus que analisa, o impacto da sua própria encarnação para as pessoas que o estavam ouvindo, que estavam interagindo com ele. Tá certo? A gente sempre tem de lembrar que Jesus sempre está falando a partir do que está sendo vivido. A igreja, com o passar do tempo, começou a pegar tudo que Jesus fez e falou e jogar para o futuro. E parece que tinha um vácuo na igreja. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez é para o futuro, nós estamos no presente, para o presente não tem nada. Não, não é isso. Jesus sempre fala a partir da sua estada. O que é que está acontecendo aqui e agora? E como isso vai repercutir na vida da igreja. Na vida da igreja. Porque a volta de Jesus, que todo mundo fica o tempo todo inquieto, Jesus disse, isso é departamento do Pai. Não é departamento meu.
é o Pai que sabe. Meu departamento é a história da redenção. Aqui e agora. Tá certo? Então Jesus está semeando a palavra do reino com sua própria voz, e a parábola é a análise de Jesus sobre o impacto da sua própria encarnação. Então a gente vai focar estritamente na realidade histórica que Jesus estava vivendo. A reação descrita é reação à pessoa dele, como Messias presente em carne e osso. E essa palavra profética, que veio em forma de parábola, e não é a primeira vez que uma palavra profética vem em forma de palavra. Natã, quando quis levar uma palavra de disciplina para o Davi, já que o Alex falou do grande Davi, pois é, o grande Davi levou uma disciplina de Deus, e o Natã veio falar. E o Natã falou através de uma parábola. Ele disse: olha, meu amigo, vou te contar a história de um homem que tinha uma ovelha só. Pronto. Ali ele fez o Davi perceber que o Senhor estava lá prestando atenção no que ele estava fazendo. Então, essa reação descrita é reação a Jesus mesmo, como Messias presente em carne e osso. E a profecia, então, distingue duas alegrias. A alegria superficial de encontrar o Messias e a alegria profunda de compreender e aceitar a natureza sacrificial da missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua missão em carne, em corpo, em carne e osso. Ok? Então a gente vai trabalhar essa questão da alegria versus o quê? O escândalo. Que escândalo? O escândalo ao perceber o custo da palavra. Tá certo? Então hoje nós já ouvimos duas mensagens poderosas sobre a palavra. Pois é, a palavra tem custo. A palavra tem custo. E foi isso que levou os israelitas de então a se escandalizarem de Jesus. Eles se escandalizaram de Jesus por causa do custo da palavra. Então imagina Jesus fazendo uma parábola sobre o que se cumpria diante dos olhos dele. Portanto, essa parábola é uma história em tempo real. Ok? Tá claro até aí? Eu estou sendo bem meticuloso, porque eu sei que provavelmente os irmãos nunca ouviram essa abordagem. Provavelmente. Pode ser que vocês já tenham ouvido, então eu estou chovendo no molhado. Mas, correndo o risco de não estar chovendo no molhado, eu acho melhor deixar tudo seco. Tá certo? Então, tá claro até agora? Tá. Então imagina isso. Era um dia como outro qualquer na Galileia. Mas tinha uma tensão que pairava no ar. A multidão se juntava ao redor de Jesus. Aquele homem que já não era um desconhecido. Ele era o rabi, que curava, o mestre que confrontava, o profeta que falava com uma autoridade diferente dos outros. E aí Jesus começou a contar a história do semeador. Ele não falava sobre um futuro distante. Ele estava descrevendo o que estava acontecendo ali, naquele instante, diante dos olhos de todo mundo. A semente estava sendo lançada
enquanto ele falava. E ele via claramente onde cada semente caía. Algumas pessoas na multidão recebiam a palavra com uma alegria quase explosiva. Elas olhavam para Jesus e viam exatamente o que queriam. Um libertador, um feitor de milagres, alguém que traria solução para todos os seus problemas. A alegria era genuína. Mas Jesus sabia que era uma alegria de superfície. Aquelas pessoas ainda não tinham compreendido que o Messias que estavam vendo não era só um realizador de maravilhas, mas um Messias que viria a sofrer e a morrer. Enquanto Jesus falava, ele não estava apenas contando uma história. Ele estava revelando o que acontecia naquele momento. Havia gente ali que, ao ouvir as palavras sobre negar-se a si mesmo, já começava a sentir um incômodo. Estava realizando um milagre e agora está dizendo que eu tenho de me negar? Quando ele falava de amar os inimigos, ou de carregar a própria cruz, eles começaram a dizer, mas o Messias não veio para destruir os nossos inimigos? Carregar a cruz? A cruz é uma maldição. A gente não trabalha muito isso porque nós estamos há 2000 anos. Então o que ontem era maldição agora é símbolo. Né? A gente até carrega uma cruzinha. Eu lembro quando o reverendo lá de Minas Gerais começou a ensinar para todo mundo que a cruz tinha de ser vazada, porque Jesus não estava na cruz, então era para falar da ressurreição. Mas é tudo cruz, e a cruz é um modelo, é um gesto de maldição, um símbolo de maldição. Aí ele fala de amar os inimigos, de carregar a própria cruz, de assumir a maldição. Ele começava a ver os olhares se desviando, as expressões mudando. A parábola estava sendo vivida em tempo real. Jesus sabia que ele mesmo seria pedra de tropeço. Ele mesmo seria pedra de tropeço. Não era a perseguição em si que faria muitos desistirem, mas o choque de descobrir que o Messias não veio para cumprir suas expectativas humanas. Estamos esperando o novo César e aparece um garçom. Aparece um servo. Estamos esperando um novo César e aparece um sujeito dizendo: eu não vim para ser servido, mas para servir. Entre vocês não será assim, o maior entre vocês será o que prestará serviço a todos. Lembra lá do banquete, o homem sentado, sendo servido pelos escravos dele? Lembro? Então, eu entre vocês sou um dos escravos. Ah, desculpa, hein? Desculpa. Tem alguma coisa errada aqui.
Ou os profetas disseram e a gente não entendeu, ou a gente entendeu o que os profetas disseram e ele não é quem os profetas disseram. Tem alguma coisa aqui. O choque de descobrir, o que faria muitos desistirem? O choque de descobrir que o Messias não veio para cumprir suas expectativas humanas. Ele veio para transformá-las completamente. Ele vai mudar a expectativa de todo mundo. Completamente. Então Jesus sabia, quando a cruz se aproximasse, a falta de raiz se revelaria. Muitos que tinham recebido a palavra com alegria iriam se escandalizar e abandonar o caminho. E agora, trazendo isso para a nossa realidade, essa história não é só sobre pessoas do primeiro século, ela é sobre nós também. Quantas vezes recebemos Jesus com entusiasmo quando ele parece resolver nossos problemas, mas nos escandalizamos quando ele nos chama para a cruz. Quando ele pede para morrermos para o nosso ego, para deixarmos nossos ídolos, para segui-lo mesmo quando isso significa perder o controle das nossas próprias vidas. Então, a aplicação para nós é clara. Jesus nos chama a criar raízes profundas. Ele nos chama a uma fé que não depende apenas da alegria inicial, mas que entende o custo de ser discípulo, de ser discípula, de aprender com ele e de aprender dele. Ele nos convida a uma alegria mais profunda, a alegria de saber que ele é o Messias que nos transforma por dentro e nos chama a segui-lo até a cruz e além dela para a ressurreição. Portanto, ao ouvirmos essa história, a gente precisa entender: Jesus não estava ensinando técnicas de fé. Jesus não estava ensinando técnicas de fé, nem oferecendo categorias abstratas. Ele estava lendo o momento e ele estava interpretando a história enquanto ela acontecia. Enquanto falava, ele via a semente cair. Via os rostos iluminados pela esperança. Via os corações acelerados pela expectativa. Via também as pedras escondidas logo abaixo da superfície. Jesus sabia que muitos ali o amavam, mas amavam a ideia de quem ele deveria ser, não quem ele realmente era. Isso é um risco. Amar a ideia sobre Jesus e não amar Jesus como ele é. Nos dias que se seguiram, a parábola começou a ganhar carne. Por quê? Jesus se recusou a ser rei. O povo disse para Jesus: nós vamos coroar você nosso rei. Ele se recusou a ser rei. Ele recusou a violência. Ele recusou a lógica do poder. Ele disse: não vou ser rei. Vocês querem que eu seja rei porque eu multipliquei pão e peixe? Não.
Não, não vou ser rei, não vim aqui para isso, eu não estou aqui participando de um rodízio de reis. Não vim aqui fazer um rodízio de opressores, um rodízio de imperadores, um rodízio de déspotas, um rodízio de tiranos. Eu não vim participar desse rodízio. Não, não vou ser rei, coisa nenhuma. Não esse rei que vocês querem me fazer. Jesus recusou a violência. Não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Que negócio é esse de pedir fogo do céu para acabar com o samaritano? Que negócio é esse de andar com arma para cima e para baixo? Quem fere com a espada, pela espada será ferido. Não. E recusou a lógica do poder. Entre vocês não será assim. O maior entre vocês será o que serve. Ele falou de cruz quando eles esperavam espada. Ele falou de serviço quando eles esperavam domínio. Ele falou de perder a vida quando eles esperavam ganhar a vida. E foi aí que o chão pedregoso se revelou. A alegria não acabou porque Jesus falhou. Não. A alegria acabou porque Jesus foi fiel à sua missão. Esse é o ponto. A alegria não acabou porque Jesus falhou, não, senhor. Acabou porque ele foi fiel à sua missão. O escândalo não foi um erro de comunicação, não, senhora. Foi a revelação da verdade. Quando a verdade ficou escancarada, o escândalo apareceu. Por quê? Porque eram imagens que eles tinham. Que imagens? Imagens de um Deus funcional. Ele vai resolver todos os nossos problemas. Eram sonhos de uma fé sem ruptura. Eram expectativas de um Messias que resolvesse tudo sem exigir nada. Quando Jesus tocou nessas pedras, muitos tropeçaram. Não porque fosse duro demais, mas porque, não, ele não era duro demais. Não é porque ele era duro demais, não. Mas porque ele era verdadeiro demais. Ele era verdadeiro demais. Aí chegou o dia em que a multidão diminuiu. Não houve um discurso que os ofendera. Não houve expulsão. Houve apenas clareza. Jesus falou de sua carne entregue, de sua vida dada e de sua morte necessária. Clareza. E aí o texto diz com uma sobriedade quase dolorosa: muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Ali, a parábola se cumpriu por completo. A semente que caiu sobre as pedras secou. Não por falta de água, por falta de raiz.
poucos ficaram. Não porque fossem mais fortes, não, mas porque aceitaram ser quebrados. Os que ficaram foram os que aceitaram ser quebrados. Eles não entenderam tudo, mas eles compreenderam o essencial. Não há outro Messias. Não há outro Messias. Quando Jesus perguntou-lhes: vocês também querem ir? Pedro respondeu por todos: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Esse tipo de resposta não nasce da euforia, nasce da rendição. Essa resposta não nasce da euforia, nasce da rendição. Na cruz, então, a parábola atingiu seu ponto máximo. Ali, toda a fé superficial morreu. Toda a expectativa de poder foi sepultada. Toda a alegria baseada em triunfo humano se dissolveu. É a fala dos meninos no caminho de Emaús. Nós julgávamos ser ele o Messias de Israel. Mas agora, já faz 3 dias que ele morreu. A fé superficial morreu. A expectativa de poder foi sepultada. E toda alegria baseada em triunfo humano se dissolveu. O Messias estava pendurado num madeiro. E isso foi escândalo absoluto. Mas foi ali também que se revelou quem tinha raiz. Em quem o Espírito Santo conseguira avançar. As mulheres ficaram. Alguns discípulos reapareceram depois. E a fé verdadeira atravessou a morte. A fé verdadeira atravessou a morte. Agora a história se volta para nós. A semente continua sendo lançada. Cristo continua sendo anunciado. E os solos continuam sendo revelados. Muitos ainda recebem Jesus com alegria, enquanto ele cura, enquanto ele ajuda, enquanto ele sustenta, enquanto ele consola. Mas a pergunta permanece a mesma. O que acontece quando ele confronta? O que acontece quando ele chama a cruz? O que acontece quando ele desinstala nossas seguranças? Deixamos o Espírito Santo criar raiz em nós ou nos escandalizamos? Hoje, o escândalo raramente é perseguição explícita. O escândalo aparece como frustração. Ele não fez. O escândalo aparece como cansaço espiritual. Ele não veio e parece que não vem mais.
As coisas não mudam. E toda vez eu estou tentando fazer o que ele manda, mas não resolve. Então é cansaço espiritual. Não, o pessoal disse, se eu orar, eu oro. Aí eu tento tratar o irmão com carinho e tal, mas ele nunca percebe isso, nunca retorna a isso. Será que Deus nunca vai mudá-lo? Então aparece como um cansaço espiritual. Ou aparece como afastamento silencioso. São aqueles que não dizem nada, mas começam a ir embora. Isso não é para mim, esse negócio não funciona. E ponto. Jesus deixa de ser seguido quando deixa de ser útil. Quando não confirma ideologias. Esse ano nós vamos ter um perrengue nessa área aqui. Que alguns irmãos cismaram que Jesus tinha título de eleitor e que ainda votava no Brasil. É um negócio assustador. Eu lembro a primeira vez que um irmão chegou para mim e disse assim: escuta, você acha que isso que está acontecendo é o anticristo, a volta de Jesus, nós estamos nos últimos tempos? Eu falei, as Américas não fazem parte da agenda profética, não. Como assim? Não faz, ué? Não faz, a agenda profética está lá. Europa e parte da Europa e África e parte da Ásia. Nós não temos nada a ver com isso, não. Não vai acontecer nada com a gente? Não. Não tem nenhum cara importante aqui no nosso meio que vai mudar a história? Não, aqui não. Aqui não vai acontecer nada. Você tem certeza? Ué, eu tenho certeza do que eu li, né? Nós estamos fora, irmão. Está dando importância demais para esse negócio. Então, Jesus deixa de ser seguido quando não confirma ideologias, quando não abençoa projetos pessoais. Os projetos pessoais. Inclusive os projetos pessoais em nome de Jesus. Muitas vezes eu já me peguei falando para Jesus: Jesus, acho que o senhor não entendeu. E se o senhor fizesse do jeito que eu estou sugerindo, o senhor ia ver o que nós íamos fazer aqui. E Jesus disse: é verdade, filho, eu percebo as suas ideias e acho que as suas ideias são ótimas. Só tem um problema. E qual é? Que eu vejo você. E eu sei o que vai acontecer com você quando vier o que você quer. Então agora eu preciso decidir se eu dou o que você quer ou mantenho você salvo. Hoje você está abençoado porque eu decidi manter você salvo. Amanhã é outro dia, mas fica tranquilo. Por enquanto eu estou firme na sua salvação. Então, Jesus deixa de ser seguido quando deixa de ser útil, quando não confirma ideologias, quando não abençoa projetos pessoais,
quando não cabe mais no molde esperado. E muitos vão embora. Não vão brigando, não. Não vão negando explicitamente. Vão apenas se retirando. Mas Jesus continua ali. Só que Jesus não sai correndo atrás da multidão. Jesus não sai mudando a sua mensagem. E Jesus não sai suavizando a cruz. Sabe o que ele continua fazendo? Ele continua semeando. E o convite permanece o mesmo. Deixar o Espírito Santo criar raiz em nós. Aceitar a ruptura. Abraçar o Messias como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. Porque só quem aceita a cruz descobre a ressurreição. Só quem aceita a cruz descobre a ressurreição. Só quem morre com ele vive com ele. Só quem morre com ele vive com ele. A parábola não terminou naquele dia. Ela continua se cumprindo. Toda vez que ouvimos essa história nos pergunta em silêncio: estamos apenas alegres com Jesus ou estamos enraizados em Jesus? Estamos arraigados a Jesus. Porque a alegria que nasce da mera presença vai embora. A alegria que nasce da entrega permanente, esta é a alegria do Senhor. A alegria que nasce da mera presença do Senhor vai embora. Passa. Mas a alegria que nasce da entrega permanece. Esta é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que é para onde o Espírito Santo, a Ruach Kadosh, está nos levando. Amém? Amém. Então essa é uma outra perspectiva sobre Jesus falando a parábola do semeador. Porque a gente sempre pergunta, ou nem sempre pergunta, não sei, quem é o semeador? Quem é o semeador que saiu a semear? E a maioria das vezes, quando a gente interpreta essa pergunta, a gente destaca essa pergunta de tudo e coloca no nada. Ah, um semeador saiu a semear. Que semeador? Quem é o semeador? Quem que está semeando? E que semente é essa que está provocando todo esse rebuliço na terra? Então, quando a gente olha essa parábola como uma profecia de Jesus, dizendo o que ele está vendo e o que nós também veremos, que não é só o que ele está vendo, mas é o que nós também veremos. E veremos também nós. E sabe qual é a beleza dessa colocação aqui? Sobre o Espírito Santo, a Ruach Kadosh, como a irmã Cidinha me ensinou? Sabe qual é a beleza disso?
é que o Espírito Santo arranca as pedras. Você está vendo? Arranca as pedras, se a gente deixar. Aí ele muda as nossas expectativas, porque as pedras são os nossos escândalos. Não são elementos dados e inamovíveis ou irremovíveis. São os nossos escândalos. Tem a ver com as nossas expectativas. O Espírito Santo vem e diz: eu vou tornar essa alegria que você está sentindo profunda. Profunda. Você estará arraigado. Mas para isso, eu tenho de arrancar essas pedras. Amém? Amém. Então, esse ano vamos conversar sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que é disso que Jesus está falando. Eu sei que essa abordagem não é comum, mas eu queria que os irmãos considerassem, que as irmãs considerassem que nós estamos na era da encarnação, quando Jesus está falando isso. Então, ele está falando a partir do que está vivendo. E de uma maneira muito lúcida, deixando claro que ele não está sendo pego de surpresa. Ele não está se sentindo não gratificado. Ele não está sendo pego de surpresa. Ele só está observando. E está nos dizendo o que ele está vendo e o que nós veremos. Inclusive em nós. Inclusive em nós. E é aqui que a coisa fica desafiadora. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a Ruach Kadosh, e que a cura de Jesus, a cura que é nas pisaduras de Jesus, que pode transformar-nos em terra boa e fazer da nossa alegria uma alegria arraigada, uma alegria de raiz, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Glória a Deus.